iniciando oficialmente agora, então. Eu sou o professor Leandro, vou trabalhar com vocês a oficina de História do Paraná, que tem o tema o processo de ocupação e de colonização na região oeste do Paraná. É uma oficina diferente. Geralmente, eu sempre trabalhei esse conteúdo de forma presencial, mas dado esse processo de pandemia, que nós tivemos que se reinventar e aprender essas novas metodologias, a nossa oficina será nesse formato. Eu só solicito que todos fiquem com os áudios fechados. Se caso durante a minha fala tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem estar perguntando. Os alunos que entraram agora, deixem o nome completo no chat. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem estar colocando no chat também. Agradecer a professora Sandra, a professora Ângela, a professora Joyce, a presença da professora Sônia, da professora Jaqueline, que estão participando, a professora Elis também, que está aqui presente, que é nossa professora do Laboratório de Ciências. Por participar dessa oficina, é um conteúdo a mais que nós vamos estar trabalhando, dado que nesse momento nós estamos trabalhando especificamente os conteúdos da BNCC e a parte diversificada, que vocês teriam da história do Paraná, especificamente da história do oeste do Paraná, até para o roteiro, quem é aluno do 5º ano, da visita do Conhecendo o Oeste para Foz do Iguaçu, e esse ano não vai ocorrer em função da pandemia, então nós vamos trabalhar em forma de oficina para vocês não ficarem defasados nesse conteúdo. Bom, o tema da nossa oficina, ela fala sobre o processo de ocupação e colonização da região oeste do Paraná. Eu vou falar do processo da ocupação nessa região a partir de 4 etapas, que é a etapa indígena, que é a população originária desse território, a segunda etapa jesuítica, que é uma ocupação religiosa, uma terceira etapa, que é das obragens, onde nós vamos estudar um pouquinho sobre essa exploração extrativista, principalmente da madeira e da erva mate. Deixa eu só aceitar mais. E, por último, nós vamos trabalhar a quarta etapa, que é das companhias colonizadoras, as empresas privadas, que fizeram o último processo de ocupação e colonização. Bom, mas para entender todo esse processo da história do Paraná, para entender como ocorreu essa ocupação da fronteira oeste, aonde que fica Toledo, a região oeste do Paraná, com os municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu, nós temos que saber um pouquinho também de uma lei de 1850, que é a Lei de Terras. Essa Lei de Terras, ela vai influenciar diretamente no processo de ocupação e de colonização do estado do Paraná. Para vocês terem uma ideia, o Paraná, até próximo Guarapuava, pensando o estado do Paraná, nessa configuração, vou mostrar aqui para vocês, nessa configuração de mapa que eu tenho aqui, ele não era bem assim até 1930. Então, eu vou estar mostrando alguns mapas históricos que vocês vão perceber que aonde nós moramos hoje, que é o município de Toledo, situado na região oeste do Paraná, ele era um território espanhol. Oi? Ele era um território espanhol, de colonização espanhola. E essa lei de terra, a partir de 1850,
ela vai ajudar nesse processo de efetivação da ocupação. Então, assim, a primeira informação que nós temos é em relação à lei de terras, que é a lei... Sim, pode perguntar. Eu tava na minha casa da minha avó, só que daí eu tô saindo, tá? Daí vai ficar meio que aparecendo outras imagens. Ok, então. Tranquilo, Wesley. Tá, tchau. Tchau, tchau. Depois você pode retornar para a sala, eu acho que dá tempo. Pessoal, Professor, sim? não, tem como tipo, eu conseguir ver pelo celular e pelo computador? É que Tem, o celular tá acabando minha bateria. tem. É só você entrar pelo computador, por aquele link que eu passei, daí eu te aceito de novo pela sala. Beleza. Pessoal, dando sequência, então, em relação à Lei de Terras de 1850, ela tinha 3 objetivos. Primeiro, que era proibir a aquisição de terras por outro meio que não fosse a compra, ou seja, extinguir o regime de posse. Então, essa lei de terras vai ter um fator que vai influenciar nesse processo de ocupação. Antigamente, quando você ia ocupar uma terra, ser dono dela, bastava você retirar a mata e efetivar a criação de gado, a sua cultura lá dos elementos agrícolas, você seria dono. Você teria a posse a partir do momento que você ocupasse. Então, essa lei vai proibir. Então, a partir desse momento, quem vai ter a posse da terra é o indivíduo que compra do Estado os direitos de explorar essa terra. Até 1850, isso vai impactar muito aqui para a região oeste do Paraná. Você que queria ter um pedaço de terra, bastava mudar e você também conseguisse ali tirar a vegetação, aquele território seria seu. Você poderia estipular a quantidade de alqueires de terra. E essa lei vai estar proibindo isso. Num segundo ponto, ela vai elevar o preço da terra e vai dificultar a aquisição para esses poceiros. E também, eu tenho aqui como terceiro ponto, destinar o produto das vendas de terras à importação de colonos. E isso daqui vai ser um elemento que vocês vão entender um pouquinho mais à frente, que vai ser o incentivo da vinda de pessoas de origem europeias para ocupar o estado do Paraná. Professor, a Maria não está conseguindo entrar. Tá, deixa eu manter aqui. Ela não solicitou. Fala para ela tentar novamente. Bom, e pensar essa lei de terras, ela vai ter um outro elemento também. Toda terra que não tivesse, deixa eu só ligar minha canetinha aqui, toda terra que não tivesse ocupada até o momento foi declarada pública e o acesso à terra passou a ser condicionado à compra. E isso vai ter um elemento bem interessante sobre o oeste do Paraná, que é o nosso território, dado a presença indígena e principalmente de argentinos e paraguaios. Essa lei de terras de 1850 também, ela vai ser um elemento bem interessante, pessoal, que eu quero chamar a atenção e eu vou destacar aqui para vocês. Dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, ela declarou a liberdade dos escravos. Isso é um fato bem importante
da nossa história. Eu gosto de refletir sobre essa data, que a princesa Isabel, ela assinou a liberdade dos escravos, só que em nenhum momento ela pensou no processo de inclusão dos mesmos na sociedade. Ou seja, o escravo vai estar liberto, só que ele não tem acesso à terra, não tem acesso à educação, à saúde. Ele está livre, mas ele está sem condições nenhuma. Então, assim, nós temos que sempre refletir sobre a libertação da escravidão, que não chegou a favorecer tanto, porque não teve políticas de inclusão. E a lei de terras, ela surge já com essa prospecção que iria acontecer a libertação dos escravos no Brasil, que seria uma forma de impedir que os escravos tivessem acesso a essa terra. E um outro fator, que essa lei ela foi projetada da seguinte forma: os escravos futuramente vão ser livres, eles não vão ter dinheiro para comprar essas terras, mas nós precisamos de pessoas que vão substituir esses escravos na lavoura, que vão ter que fazer aquisição de terras. E nisso nós temos a figura do imigrante, que vai vir para o Brasil para substituir esses escravos. E aí isso vai se dar muito através da compra da terra. Um outro fator, pessoal, porque a questão, deixa eu só mudar a cor da minha caneta aqui, o imigrante. Vai ter um fator bem interessante de pensar o processo de ocupação do oeste do Paraná, do estado do Paraná, que nesse período, de cada 10 pessoas que habitavam o Brasil, 7 eram negras de origem africana e 3 eram brancas. Então, o Império tinha o medo do Brasil se tornar uma nova África. E a região sul do Brasil, aonde que é hoje, os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foi pensado num lugar para desenvolver uma política chamada do branqueamento, ou seja, é uma região que tem as mesmas condições climáticas da Europa, que teria como possibilidade ajudar nesse processo do branqueamento da população brasileira. Então, vai estar ajudando muito nesse processo essa lei de terras. E isso, pessoal, não tem como eu falar da história do Paraná sem eu comentar sobre a lei de terras, porque ela vai ser responsável pela frente da imigração europeia, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Só que essa lei de terras também, nem tudo foi bonitinho. Ela ajudou muito no processo de falsificação da titulação da posse das terras e vai gerar vários conflitos com as populações nativas em relação a esse território. Com esse pequeno mapeamento que eu fiz sobre a Lei de Terras de 1850, que ela é bem importante, e eu quero que vocês entendam o seguinte: ela vai proibir ao acesso de qualquer pessoa às terras existentes no Brasil, e principalmente no estado do Paraná. Ela vai ser elaborada com uma forma para evitar que futuramente a população escrava liberta tivesse aquisição dessas terras, e ela vai facilitar com a política do branqueamento. E nisso nós entramos no próximo ponto, que é a migração no Paraná. Essa migração no Paraná, eu vou falar primeiro dela para vocês entenderem, porque geralmente os livros didáticos, quando fala sobre a história do Paraná,
parte da migração a partir da etapa de 1850, aonde que vem a população de origem europeia ocupar esse território. E esquece da população nativa que existia aqui, que era os indígenas. Então, conforme eu destaquei aqui de vermelho, a população do Paraná, ela é composta por diversas etnias, são principalmente imigrantes alemães, poloneses, ucranianos, italianos, portugueses, holandeses, espanhóis, árabes, argentinos e japoneses. Além dos indígenas, pessoal, que esses daqui eu quero que vocês lembrem que era a população que já habitava esse território. Eu destaquei as principais etnias, mas no total são 28 etnias que formam o estado do Paraná. Deixa eu só ver que veio uma mensagem aqui. Ok, pessoal, em relação ao microfone, eu peço que todos fiquem com o microfone desligado, para não ter interferência, depois eu vou abrir para questões. Eu citei aqui, nesse slide, as principais etnias que formam o nosso estado, mas nós temos no total de 28. Eu tenho um mapa bem interessante que mostra um pouquinho da história da ocupação das terras do Paraná e a formação do nosso estado. Primeira coisa que vocês têm que saber, que o atual estado do Paraná, ele já foi pertencente à capitania de São Paulo. Então, esse mapa que eu trago para vocês de 1800 mostra que o nosso território, que aqui seria o Paraná, ele pertencia à capitania de São Paulo. E uma parte do território que hoje é de Santa Catarina pertencia também a essa capitania de São Paulo. O estado do Paraná, ele vai ter essa configuração que nós temos atual, que é essa daqui, que eu estou utilizando como logo no meu slide, a partir de 1853, quando se torna a província do Paraná. Então, é a partir desse momento que nós temos a separação da comarca de São Paulo, ou seja, da província dessa capitania que era São Paulo. Então, o estado do Paraná já foi pertencente ao atual estado de São Paulo, assim como também uma parte do território de Santa Catarina, conforme eu estou aqui demonstrando no mapa para vocês. Pensando nesse formato, a partir de 1853, esse seria o formato da separação do estado do Paraná, que nesse período a denominação era de província, após a separação da comarca de São Paulo. E se vocês perceberem bem, ainda nós não estamos com esse formatinho que eu estou utilizando. Por quê? Deixa eu só manter aqui, que uma pessoa pediu para entrar. Nós vamos ver futuramente também a questão da guerra do contestado. Então, aonde que o Paraná vai perder uma parte desse território? Deixa eu só voltar aqui, pegar minha caneta. Uma parte desse território, mais ou menos aqui, para a província de Santa Catarina, que é o atual estado de Santa Catarina. E tem um detalhe bem interessante,
que eu não poderia deixar de falar para vocês, antes de pensar a província do Paraná ou comarca de São Paulo, o nosso território paranaense tem um caminho muito famoso, que é o caminho do Peabiru. Peabiru é um conceito indígena de pea, que significa grama, e biru, amassado. Então, Peabiru, a correta nomenclatura seria grama amassada ou caminho mais pisado, digamos assim. E nós temos o caminho do Peabiru, conforme vocês podem observar aqui, que é o caminho mais antigo, e ele foi utilizado muito na primeira etapa de ocupação, que é pela população originária, que são os indígenas. E esse caminho, ele ligava uma boa parte da América Latina, e ele corta, que vai desde o litoral do Paraná, e ele passa por boa parte do nosso território. Conforme está destacado aqui, eu vou passando. E ele ficava muito próximo da primeira cidade da nossa região oeste, digamos assim, do Paraná, que é a Cidade Real del Guairá. É uma cidade espanhola, que é a cidade atualmente de Guaíra. E isso vai ser interessante para vocês entenderem um pouquinho que boa parte do estado do Paraná ele foi ocupado pelos espanhóis. E isso a partir de 1930, a partir da Marcha para o Oeste, que esse território ele vai se tornar um território brasileiro. Eu vou recordar com vocês agora que vocês estudaram o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas é essa linha divisória em vermelho, que eu vou destacar aqui para vocês, que separava o território do que era da Espanha e o que era de Portugal. Esse foi um tratado de 1494, aonde que, através da articulação do rei da França, dividiu entre Portugal e Espanha as terras do mundo aonde que eles poderiam estar explorando. E essa nossa região oeste, da qual nós moramos, ela pertencia, então, à Espanha, e ela foi bem explorada por esses espanhóis. Eu quero que vocês observem aqui no mapa. Esse é o mapa do Paraná espanhol. Como que funciona esse Paraná espanhol? Somente essa parte aqui do atual território do Paraná era pertencente aos portugueses. E toda essa parte aqui, ela era pertencente aos espanhóis. Nós temos a primeira cidade, que é a Cidade Real del Guairá, que é onde que começou esse processo de ocupação espanhola. E uma coisa que eu chamo a atenção para vocês, que o Paraná, na verdade, originalmente, ele é um território espanhol, conforme nós podemos acompanhar aqui na legenda que eu destaco para vocês, em forma de triângulo, depois eu vou estar disponibilizando esse mapa para vocês, eram as comunidades espanholas. E nós temos aqui, que são as bolinhas, são as reduções jesuíticas de origem espanhola. Então, conforme vocês podem observar, San Ignácio, que está escrito em espanhol, São Francisco Xavier, Nossa Senhora da Encarnação, são tudo de origem espanhola. Então, aqui, a presença espanhola era muito grande. O pessoal que está perguntando se tem como entrar pelo Note, só
abrir no computador, pegar aquele link que eu mandei, clicar nele, que daí vai solicitar para entrar na sala e eu aceito. É o mesmo procedimento que é feito por quem está pelo celular. Então, assim, pessoal, o Paraná era um território espanhol, e isso até 1850 nós temos uma grande concentração de espanhóis nesse território. E isso vai se mudar a partir de 1930, que é a marcha para o oeste, que o Getúlio Vargas ele vai para conquistar todo esse território. Então, tudo isso daqui era considerado como oeste. Então, só para vocês compreenderem, então, pensando a configuração do atual estado do Paraná, nós temos aqui a divisão do estado entre duas capitanias, a de São Vicente e a de Santana, mas o que seria o Paraná hoje, uma parte do Mato Grosso do Sul, uma parte de São Paulo também, era pertencente a essa América espanhola. Eu tenho outro mapa que mostra a província de Guaíra. Então, Guaíra vai ser a nossa primeira cidade aqui no estado do Paraná, então é uma cidade espanhola. Depois nós temos um outro projeto de povoamento que é Ontiveros. Então são as principais cidades e as presenças das reduções jesuíticas nesse processo. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro agora para eu trabalhar as quatro etapas de ocupação. Se não tivesse ocorrido as etapas de ocupação, que eu vou estar demonstrando à frente, hoje o território no qual nós moramos... Sim? Quando você estava explicando sobre notebook, meu celular inteiro travou e eu não consegui ouvir o que você falou. Assim, Wesley, você pode... Por aquele link que eu mandei, você clica nele, no computador, você só vai ter que copiar aquele endereço, dá um enter que vai solicitar para entrar na sala. Ou se você tiver o WhatsApp web no computador, você clica no link lá que eu mandei e vai direcionar para o computador. Tá. Então, assim, pessoal, Toledo, oeste do Paraná, boa parte do nosso território, se não tivesse tido essas quatro etapas de ocupação, especificamente as últimas que eu vou estar retratando, seria um território espanhol. Aqui eu chamo a atenção para vocês, pensando o processo de ocupação portuguesa, que vai incentivar a vinda desses imigrantes europeus, nós temos mais na parte leste do estado do Paraná, conforme eu estou demonstrando aqui, eu só vou aumentar um pouquinho o mapa. Então, assim, a efetivação da ocupação pelo lado português vai se dar através do incentivo da imigração europeia, que daí nós temos a colônia Teresa, que nós temos aqui ocupação francesa, polonesa, ucraniana e alemã. Nós temos a colônia Assungui, que são os poloneses. Muitos de vocês podem ter origem tanto francesa, polonesa, ucraniana, alemã, italiana, japonesa, que dado a esse processo do incentivo da política do branqueamento, conforme as outras colônias. E aí eu volto para vocês, por que nós vamos ter essas colônias europeias aqui e nessa parte do território não temos colônia? Porque nessa parte,
por um bom período de tempo, nós vamos ter a exploração espanhola. E isso é bem característico quando os paraguaios e os argentinos estavam explorando a madeira e a erva mate na região oeste do Paraná. Eu vou parar um pouco a apresentação, até esse ponto que eu falei para vocês. Teria algum questionamento, alguma dúvida em relação ao conteúdo que eu passei para vocês? Alguma curiosidade? Não, professor. Estão entendendo? Mas entendi. Sim, professor, a gente está entendendo. Eu Nenhuma dúvida, não. Estou entendendo sim. não tô, não. Ok, então. Eu não tenho nenhuma dúvida. Muito bem. Eu também não. Assim, pessoal, porque nós a professora Sandra, a professora Ângela, a professora Joyce, é nova esse tipo de oficina para nós via as tecnologias. Eu estou trabalhando com mapas, explicando. Depois, todo esse material, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Então, vamos continuar a apresentação. Eu vou pedir que todos agora fechem o microfone novamente. Nós não vamos conseguir finalizar todas as 4 etapas. Até por isso que a oficina são 2 encontros. Hoje, dia 17 e dia 31. Sim? Eu tô escutando pelo computador, tá? Mas como é que faz para não escutar? Porque tá fazendo eco. Eu vou fechar seu microfone. Eu acho que diminui o eco. Professor? Não, ele Sim? desligou. Nossa. Pode perguntar. Eu tinha colocado no computador, só que daí apareceu que, que o download não estava preparado. E daí depois apagou. Sim. Então, faz assim, tenta acompanhar pelo celular, se for possível. Quando acabar a bateria, eu coloco para carregar. Ok, então. Eu só vou ver aqui. A aula não acaba rápido. No final, a gente pode conversar com os amigos? Pode, pessoal. No final da minha oficina, eu vou deixar, eu só vou encerrar a gravação, mas eu vou deixar aberta a sala para vocês conversarem com os colegas, tá? Eu vou dar ali uns 20 minutinhos para vocês conversarem. Só que agora, ó, igual eu falava em sala de aula para minha turminha, foca aqui no professor, ó. Que agora fechem os microfones, tá bom? E vamos dar sequência à nossa oficina. Bom, pessoal, como que nós temos 2 encontros e a ideia é de trabalhar esse conteúdo, e eu vou passar uma proposta de uma atividade que é uma atividade simples e bem interessante também. Para a minha turma, vai ser como atividade avaliativa, e para as outras turmas, daí as professoras também vão estar combinando. Nós vamos ter uma atividade que até para ver o que vocês aprenderam nesse conteúdo, porque não basta o professor dar a oficina aqui, vocês falaram que entenderam, e não dá uma devolutiva tanto para o professor Leandro, para a professora Ângela e para a professora Jorge. Então, terá uma atividade, mas eu vou explicar essa atividade no nosso próximo encontro, que é dia 31. Hoje nós vamos aprender um pouco do conteúdo, depois o professor vai mandar um material para vocês estudarem, fazer a leitura com calma, até para vocês estarem questionando o professor. Mas vamos dar sequência, eu vou projetar aqui novamente. Bom, pessoal, nós vamos falar agora, que é o foco central, do processo das 4 etapas de ocupação. Eu tenho uma foto, e é uma foto muito antiga, que ela foi digitalizada
quando eu fui no Arquivo Público do Estado do Paraná, que eu queria buscar algumas informações que eu estava pesquisando, que retrata esse processo de ocupação. E eu gostaria que vocês observassem a imagem. Ela é uma imagem que não está um pouco nítida, em função que são fotografias que não é dessa era digital nossa. Então, é uma fotografia que o pessoal tinha que ficar parado por um certo tempo para não sair tremido a imagem. Não sei se vocês já viram naqueles filmes antigos, que a pessoa ficava com uma câmera em pé, colocava um paninho por cima da cabeça, dava uma explosão que pegava esse processo do registro. E essa fotografia foi feita... Eu vi isso daí lá no Chaves. Isso, bem desse jeito. E essa fotografia que eu mostro para vocês, ela foi feita com essas características. E aqui nós temos esse processo de ocupação. Primeiro, o estado do Paraná era uma floresta. Vocês não imaginem que era um território que não tinha árvore, era mata fechada. Demorava meses e meses para você adentrar. Vamos pensar que alguns viajantes exploradores que saíram de Curitiba para chegar até Foz do Iguaçu, que é atualmente hoje, que antigamente se chamava Colônia Militar do Iguaçu, demorava de 3 a 4... Pessoal, só fecha o microfone, tá? De 3 a 4 meses pela floresta, fazendo picadas, ou seja, e um grupo na frente cortando a mata para a caravana passar. E aqui nós temos esse processo de exploração, que é a derrubada da mata, aonde que eles estão fazendo cabanas e uma moradia, que vai ser utilizado as árvores que foram derrubadas, a vegetação, que é onde que eles estavam ali para construir as primeiras cidades. E, geralmente, essa quantidade de pessoas moravam ou nessas casas ou cabanas nesse processo de ocupação. Então, essa foto retrata muito bem essas etapas que eu vou estar trabalhando com vocês hoje. Bom, primeiro, eu gosto de trabalhar o Paraná a partir da nossa vivência, que é a região oeste do Paraná. E aqui nós temos 4 etapas de ocupação. A primeira ocupação, que foi a indígena, que é a população originária da terra, ou seja, que eram os primeiros indivíduos que estavam aqui no território do Paraná. Nós temos uma segunda etapa de ocupação, que é a ocupação jesuítica, e no caso do oeste do Paraná, e de boa parte do nosso território do Paraná, é uma ocupação jesuítica de origem espanhola e não portuguesa, que é um processo de ocupação que nós denominamos de religiosa, porque é o processo de catequização dos indígenas. Acreditava que esses indivíduos eram selvagens, bárbaros, não tinham religião, por isso que é a ocupação religiosa. Nós temos uma... Pode falar, Wesley? Professor, o que é obragens? Obragem é um tipo de um acampamento aonde que eles faziam uma exploração da madeira e da erva mate, aonde ficavam as pessoas que estavam tirando as madeiras aqui do oeste do Paraná e a erva mate, que era considerado um ouro verde aqui no nosso território. Já já eu vou falar especificamente sobre essa obragem para vocês. Vou trazer o conceito e mais algumas explicações. São acampamentos, Wesley. Resumidamente, são acampamentos aonde que eles exploram as riquezas naturais. E no caso aqui das obragens,
eram por argentinos e paraguaios, que estavam explorando... Sim, pode perguntar. Sim, essa aqui não tem nada a ver a aula. Como vocês sabem disso? Se naquela Bom, época não tinha professor. na verdade, o professor já existia. Ô, louco. Sim, o professor é uma das profissões mais antigas da humanidade também. Mas, assim, como que nós sabemos disso? Além de eu ser pedagogo, professor, eu também sou historiador. E essas informações que nós temos se dá através do principal elemento que o historiador tem para contar sobre o passado, que são as fontes históricas. Como que nós sabemos disso? Através de mapas, de relatórios do período de ocupação, de diário dessas pessoas que estavam explorando, de cartas, de fotografias, porque eu não vivi nessa época. O professor é velho, mas nem tanto assim. Mas nós temos um mecanismo chamado fontes históricas, que são essas documentações antigas, objetos, que contam a história do passado. É uma boa pergunta que você fez. São essas documentações que traz essa informação para nós. Podemos estar agora, em pleno ano de 2020, relatando o que ocorreu lá em 1881, 1850. Bom, então, pessoal, essa primeira ocupação, que foi a indígena, é a ocupação da população originária, que são os primeiros indivíduos a estarem aonde que é o atual território do estado do Paraná. Nós temos a presença aqui, não podemos pensar que todas as etnias indígenas, índio é tudo a mesma coisa, que não é. No estado do Paraná, nós temos os tupis, os guaranis, os caingangues, os chetás. Então, nós temos uma diversidade de etnia. E para entender a origem desse processo de ocupação, eu vou ler esse slide para vocês. A primeira etapa é decorrente da ocupação do continente sul-americano por tribos indígenas. Mais ou menos, deixa eu só voltar aqui, pegar minha canetinha. Só um minuto, pessoal, que tem alguém pedindo para... Pessoal, só lembrando, enquanto eu volto aqui o slide, para quem entrou agora, não esqueça de colocar o nome de vocês no chat, que será a nossa lista de presença, tá? Bom, pessoal, em relação a essa primeira etapa, ela ocorreu mais ou menos há 10 mil anos antes de Cristo, tá? Então, não pense que a história do Brasil, que a história do Paraná, ela se dá a partir da chegada dos portugueses. Não. Nós temos a presença dessa população aqui mais ou menos há 10 mil anos antes de Cristo. Ou seja, e eu até destaquei, ó, a existência das tribos indígenas ficou conhecida já no período do descobrimento do Brasil. Eu trago aspas, porque geralmente a gente fala que o Brasil existe a partir do descobrimento pelos portugueses, mas não. Já havia pessoas aqui nesse território. A população indígena, então, é a população originária que veio para esse território. Então, é a primeira forma de ocupação. E no caso específico do referido território, as expedições de Cabeça de Vaca, que é um espanhol, foram fundamentais para o conhecimento
da presença dos índios Chetás, Caigangues e indígenas. Pode falar? Como é que é essa história do Paraná, se o Paraná era junto com São Paulo? O que ocorreu foi uma divisão. Ou seja, as pessoas que moravam aqui, elas queriam ter um controle sobre uma parte do território da comarca de São Paulo. E foi feito esse processo de desmembramento, que seria uma forma da população que morava nesse território, que é o atual Paraná, conseguir ocupar de melhor forma e, principalmente, retirar a população espanhola que estava aqui no território. Então, foi um acordo entre os governantes da comarca de São Paulo com os futuros governantes aqui do estado do Paraná. Ok. Pessoal, tais povos indígenas migravam por todo o território e foram retirados pela ação do colonizador europeu. Então, o que nós temos que entender nesse processo também? Que a população originária indígena, ela acabou sendo retirada desse território, e principalmente com as missões que foram responsáveis pela catequização desses indígenas, mas vai ter um momento, em 1759, quando o Marquês de Pombal, que era um governante português, expulsou os jesuítas do Brasil. E, consequentemente, os jesuítas espanhóis tiveram que se retirar desse território, dado que começou a ocupação pelos brasileiros, da onde que era aquele território espanhol que eu mostrei para vocês. Bom, nessa primeira ocupação, e que é uma ocupação milenar, então nós temos os índios Chetás, Caigangues e Guaranis, que são os que estavam presentes onde que é hoje o oeste do Paraná. E vai ser o oeste do Paraná a partir de 1853, quando ocorre esse rompimento com a comarca de São Paulo. A partir do início do século XVII, que foi 1610, ocorreu a ocupação espanhola através das reduções ou missões jesuíticas. Então, os espanhóis começaram a chegar aqui no século XVII, tá? A presença desses grupos indígenas, como Chetás, Caigangues e Guarani, foi notada no processo mais recente da colonização, fazendo com que essa população fosse mais uma vez reprimida. Eu vou parar a nossa oficina nessa primeira etapa e no nosso próximo encontro eu vou falar da segunda, da terceira e da quarta. O que nós temos que entender dessa primeira etapa? Que a população originária, só que eu não quero que ninguém saia ainda, que eu vou fazer alguns avisos, tá? Eles foram reprimidos pela ocupação espanhola e, posteriormente, também os indígenas que continuaram aqui nesse território pela próxima frente de imigração, que é a de origem europeia. Bom, todo esse material eu vou estar disponibilizando para vocês. Bom, pessoal,